Tudo bem com vocês? Amém. Prontos para viver a melhor semana da sua vida? Amém. Porque você não está em nenhum outro lugar senão o melhor lugar para começar uma semana. Amém. Sabe qual é esse lugar? Diga para o teu irmão: a presença de Deus. Estava ouvindo os louvores aqui, né? Que bonito, viu? Parabéns pelos louvores. Não é um clichê, é uma realidade. Senti até emocionado ali com os louvores. Muito bem ensaiado, muito bem interpretado. A gente vê em vocês uma dedicação, né? E acima de tudo é bom lembrar que esse é o único ministério que vai junto com a gente para o céu. No céu não precisa de oração, não precisa de palavra, comunhão, porque quem está lá já está em comunhão mesmo. O único ministério que sai da terra e vai para o céu é o louvor. Único. Você vai continuar sempre louvando ao Senhor lá no céu. Amém? E isso já é claro desde já e desde quando o mundo é mundo, porque a palavra do Senhor diz que os anjos estão constantemente exaltando e louvando o Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Amém? A terra está cheia da sua glória. Muito bem. Isso é importante. Feliz demais também e agradecido pela presença de alguns irmãos que a gente sempre quando encontra, todos a gente fica feliz, mas tem alguns irmãos que a gente vê lá do passado, né, que estão firmes na presença do Senhor. Porque o mais importante não é chegar na presença do Senhor. Sabia disso? Que chegar na presença do Senhor é até fácil, milhões já chegaram. Mas existem mais de 30 milhões só no Brasil que chegaram e saíram. Então o mais importante não é chegar na presença do Senhor, o mais importante é você permanecer na presença do Senhor. Por quê? Porque você sabe que permanecendo na presença do Senhor, você é mais do que vencedor. Fico feliz com o pastor Luiz quando ele me chama de Marquinho, fico mesmo, sincero, porque a gente já se conhece mais de 40 anos, e daquela época que a gente estava lá na Mocidade do Brasil para Cristo, na Vila Santa Maria, e você lá no Imirim, né, da mesma igreja, a gente sempre que se encontrava era uma alegria. A gente era bem mais jovem e esse tratamento era um tratamento muito carinhoso. E quando você me chama assim, eu me lembro lá daquela época. E agradeço a Deus por você estar firme, a Márcia desde aquela época também, né? Enfim, estamos juntos e caminhando para o céu. E o mais interessante, viu, Júlio? Você chorou quando eu falei da sua mãe lá na mesa do café? A mãe do Júlio, a irmã Lourdes, era uma benção. Ela fazia uma mesa de café. E até agradeço a irmã Ângela. Quem mais ajudou lá hoje? Sueli, né? Fizeram um cafezão pra gente ali, né? Por isso que o pastor Diego depois ele fica falando: tá vendo? Assim mesmo, né? Os irmãos tratam bem demais a gente, né? E a gente nem sempre faz esse tratamento lá em Itapetininga, mas é um aprendizado, um dia a gente chega lá. E a mãe do Júlio, a irmã Lourdes, que já habita com o Senhor, ela fazia uns cafezão deliciosos, viu, Júlio? Agora você tem que permanecer firme se você quiser encontrar com a tua mãe, certo? Permaneça firme. E todos aqueles que já subiram, um dia a gente vai encontrar com eles lá, né? E vai ser uma bênção vê-los também lá. Vamos combinar uma coisa? Quem chegar primeiro avisa que eu também chego lá. Tinha um hino na harpa assim, né? Lembra? Se tu chegares primeiro. Se o pastor Diego estivesse aqui, ele já ia tirar o pó, né? Bom, eu vim aqui para pregar a palavra, não foi? Amém. Quero dizer bem claramente que essa palavra não é minha, é a palavra do Senhor. Amém. Portanto, todos os méritos, toda a honra e toda a glória daquilo que vamos tratar são única e exclusivamente para Ele, por meio dele, o tempo todo. Quero só mandar um abraço para minha esposa pelo Dia Internacional das Mulheres, comemorado todos os dias por nós. É um amor que não falha. Quer dizer, às vezes falha, mas Deus perdoa e continuamos, né? Quero pedir oração aos irmãos, queridos. Terça-feira agora, a Amanda vai fazer a operação da coluna, né? Vocês têm orado aqui por ela. Ela vai fazer infiltração na coluna em várias Cs aqui das costas, C3, C4, C não sei o que, C que sabe, Senhor, tudo C, né? Se vocês puderem orar por ela, e logo depois, na outra semana, ela vai fazer a operação de retirada de uma pedra de 1,6 centímetros da vesícula, né?
Então, às vezes, eu sempre falo lá na igreja, né? Às vezes tem que agradecer a Deus pela vida dela, porque, irmãos, eu sou testemunha. Quantas vezes ela subiu naquele altar para fazer um evento com as irmãs, ou com o ministério de dança, ou todos os dias que tem culto, ministrando louvor, com muitas dores. Mas o guerreiro é assim, ele toma tiro, flechada, né? Ele é amarrado, ele é espancado, chicoteado. Eu me lembro de Paulo, né? Mas ele continua pregando a palavra, continua fazendo a obra, porque o fazer a obra não é circunstancial. Tem gente que adora a Deus por circunstâncias, mas adorar a Deus não pode ser circunstancial, tem que ser constancial, constantemente servindo ao Senhor. Por isso que o salmista, entendendo isso, ele declarou: em todo o tempo louvarei ao Senhor, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Amém? Amém. Vamos à palavra? Quem está preparado, dá um glória a Deus ao Senhor. Uma palavra é muito importante. Diga comigo. Uma palavra é muito importante. Talvez eu diria que é muito, até fundamental, uma palavra correta. A palavra, ela tem poder, vocês sabem disso. A palavra, ela tem poder mesmo. Amém. E junto à palavra com a fé, o poder dobra, multiplica. Eu não sei por quantas vezes. A palavra e a fé. Diga para quem está ao seu lado: Deus quer te usar. Quem crê nisso? Agora, diga para quem está ao teu lado e não se choque. Diga para quem está ao seu lado: o diabo também quer te usar. Ai, ai, ai. Que é isso, pastor? Você está ficando maluco? Não estou, não. É aí que entra o trecho que nós vamos ler em Tiago junto agora, no capítulo de número 3. Se você pode abrir a Bíblia comigo, abra. Versículos 9 ao 11, Tiago 3, 9 ao 11. Eu uso o celular, sei que muitos também usam o celular. Não porque a gente é forgado, nem gosta de carregar a Bíblia, porque a letra é maior. Só por isso. É verdade? Sim ou não? Poder da palavra. Uma palavra pode mudar tudo. Pode mudar tudo para o bem, e pode mudar tudo para o mal. Não é só para o bem, não. Uma palavra pode mudar tudo. Antes de ler o trecho, quantas vezes o marido ou a esposa falaram palavras maravilhosas? Eu te amo, meu amor, minha florzinha, meu dedê, minha dedé, nhenhenhé, ngongongó. Não é verdade, não é? Cada um inventa um negócio aí, está tudo bem. Mas uma palavra dita errada, no momento errado, aquela palavra marcou e marca por 30 anos. Sim ou não? Umazinha. É por isso que talvez Paulo, em outro trecho, ele diz assim: eu prefiro falar uma palavra que vocês entendam do que 1000 que vocês não entendam. Paulo disse isso, porque é muito importante o entendimento. Não sei se vocês sabiam, isso é real. A arte da comunicação, 2 pontos: não é o que eu falo, é o que vocês entendem. É sempre assim, na televisão, no rádio, na internet, em qualquer lugar. Por isso que quando há uma discussão, ninguém se entende, porque um está falando e o outro ao mesmo tempo. A palavra conversa ou conversar vem de 2 palavras acopladas. Um versa e o outro conversa. Assim se chega ao denominador comum e a briga não acontece. Mas quando sai dessa regra, com certeza a palavra dita nunca mais volta para dentro. Foi dita. Por isso que é importante um marido tomar cuidado com o que ele fala para a esposa, vice-versa, filhos para com o pai, pai para com os filhos, né? Muito importante. Lá no seu trabalho, na igreja,
É muito importante, quando se vai falar, pensar no que se vai falar, porque você pode estar matando a fé de alguém, você pode estar matando o amor de alguém, você pode estar matando a confiança de alguém, a autoconfiança, que é importante em diversas áreas. Uma palavra pode trazer alegria, mas pode trazer um grande sofrimento. Uma palavra pode trazer o levantar, e uma palavra pode derrubar alguém definitivamente. Uma palavra pode curar, uma palavra pode adoecer. Palavra é muito importante antes de sair. É por isso que o Senhor disse para a gente tomar cuidado, porque Ele sabe, a Bíblia diz, a palavra ainda não chegou na nossa boca, mas o Senhor já sabe o que nós vamos falar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, sim ou não? Isso não é pegar no pé de ninguém, é só um aviso para que você comece a entender o título desta mensagem. Uma palavra pode mudar tudo. Vamos ler o trecho. Tiago aqui está ensinando uma parte da igreja sobre a questão de línguas lá. Eu não vou falar sobre isso, não vou entrar nesse mérito, mas eu só vou ler o trecho do versículo 9 ao 11 para a gente começar a entender o contexto daquilo que eu vim hoje no nome do Senhor pregar. Pela NVI 9: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela, ou seja, a mesma língua, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Versículo 10: da mesma boca procede o quê? Bênção e maldição. Aqui também tem o lado da escolha, está bem claro aqui. Meus irmãos, não pode ser assim! Exclamação. Versículo 11: acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Pode ou não? Não. Então, queridos, o poder da palavra cura, ressuscita, transforma, liberta. A língua, no sentido palavra, não no sentido de fofoca, eu não quero falar sobre isso. Quero falar do poder da palavra. Essas palavras que são pensadas e refletidas, que nascem no coração. Quando a Bíblia fala coração, ela não está falando desse aqui que pulsa sangue às veias, ela está falando da mente, é a alma. E no final da história, o espírito volta a Deus, o corpo para a terra, e a alma habita num corpo glorificado, um novo corpo no céu. Então essa mente, ela gera a palavra, que tem a capacidade tanto de curar como de ferir. As nossas palavras, aonde quer que nós estejamos, não é na igreja, a igreja também, mas no trabalho, no nosso dia a dia, quando a gente toma uma fechada de alguém no trânsito, enfim, queridos, ela pode inspirar, motivar, encorajar, criando laços emocionais para sempre, sejam bons ou ruins, profundos ou rasos. E por outro lado também pode causar danos irreparáveis, propagar conflitos entre as pessoas e também gerar grandes desentendimentos em todos os lugares. A palavra de Deus, ela nos dá um caminho pelo qual nós podemos juntar uma boa palavra e a fé. Vou ler com vocês um trecho em que o Senhor Jesus mostra o poder da palavra, através de uma palavra lançada além da boca, que trouxe uma cura imediata a alguém. Vamos abrir a palavra juntos em Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao 13. Mateus 8, 5 ao 13. Pastor, até aqui eu entendi. Aconteceu muito isso comigo. Beleza.
mas você precisa compreender algumas coisas a mais, para tomar cuidado na hora que você abre a sua boca. Boca fechada, já disse alguém, não entra, mas também evita um monte de problema. Não é só não entra mosquito, também evita um monte de problema. Diz o trecho então: entrando Jesus em Cafarnaum, aqui Cafar significa cidade e Naum significa cidade de Naum. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião. O que é um centurião? Um homem do exército romano que cuida de 100 homens. Centurião, 100 subordinados no exército. Pedindo-lhe ajuda, esse homem pediu ao Senhor ajuda e disse, versículo 6: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Versículo 8: respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Olha a humildade aí, gente. Mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Olha a junção da palavra e a fé. Porque a fé sem o desenvolvimento ela é morta. Você pode dizer que crê em Deus, você pode dizer que é fiel aos seus dízimos, às suas ofertas, aos cultos, às orações, mas se você não tiver fé demonstrada em atitude, a sua fé é morta. Tiago disse: a fé sem obras é morta. E às vezes uma palavra manifesta a fé. Terminando o trecho, versículo 9: pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Ou seja, ele era alguém que tinha autoridade sobre 100, mas obviamente ele era sujeito à autoridade do seu líder e até na época do seu governador e tudo mais. Eu também sou sujeito à autoridade, com soldados e sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, como sempre, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhe digo que muitos virão do Oriente, e lá daquela região, né? Estava falando lá daquele lado onde eles viviam e vivem até hoje, e do Ocidente, estava falando da gente, nós estamos no Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os súditos do reino serão lançados para fora. Eu falei até o 11, né? Até o 11, tá bom. Então, as pessoas virão de todos os lados e se assentarão. Ele está falando aqui de quem tem fé e pratica essa fé no Deus vivo. Hoje tem muita gente que fala de Deus. Aliás, a humanidade procura Deus. Por isso que eu exaltei aí ao Senhor pela vida dos músicos e de quem estava cantando e adorando ao Senhor. Porque enquanto todo mundo procura um Deus, Deus está procurando alguém, e são os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Os homens procuram a Deus e Deus está procurando adorador. São palavras movidas através de sentimentos que vêm pelo louvor também. Você está declarando as grandezas de Deus. Muitas pessoas não conseguem vitórias maiores na sua vida, nos seus relacionamentos, justamente porque não tomam cuidado com essa situação. Serem fontes de água boa, água potável, água doce, não açúcar, água doce, água gostosa que mata a sede. Mas o Senhor diz que nós somos sal da terra, mas a nossa água não pode ser salgada. Nós somos sal que dá sabor ao mundo e que dá aquele desejo de beber a água viva. Jesus não é água salgada nem amarga. Jesus é uma água bendita. Aquele que beber de mim nunca terá sede, aleluia. Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre.
São coisas extraordinárias que Deus colocou a respeito de quando somos usados na matéria. Falar coisas que são agradáveis diante de Deus e diante dos homens. Esse tipo de mensagem deve ser refletida, porque pensa bem, se você vem num domingo numa igreja, pode estar aqui o pregador mais conceituado e famoso, aqueles que lotam a igreja até só pelo nome, né? Ele pode vir num dia aqui e pode pregar a melhor mensagem da sua vida, só que se essa mensagem não for colocada em prática, não valeu nada. Quantas mensagens foram pregadas sobre esse altar pelo pastor Diego, pelo pastor Fernando, pelo pastor Paulo, pelo pastor Jackson, por tantos que passaram por esse lugar, algumas com palavra profética, outras de correção, outras de mudança de vida, outra de novo entendimento, de nova visão, de colocar a vida em ordem, prosperar e progredir, não só como dinheiro, mas em várias áreas da vida. Porque às vezes a pessoa chega a um estágio de estar bem financeiramente, mas quando isso acontece, a pessoa começa a maltratar os membros da família, começa a maltratar as pessoas do trabalho. Então não adiantou nada. É uma prosperidade sem sentido, que é só o dinheiro. Aliás, Paulo disse isso: se eu estou servindo a Deus apenas pelo dinheiro, eu sou o pior homem da face da terra. Então, quer dizer, existem conceitos que nos levam a entender que vale a pena ouvir uma palavra, mas vale muito mais a pena colocar a palavra em prática. Você já ouviu sobre amor, mas na primeira cena depois do culto esquece o amor. Você já ouviu sobre perdão, mas a primeira cena depois do culto, ó Senhor, o Senhor me conhece, eu te amo, eu te adoro, mas perdoar aquela pessoa está complicado para mim. É incrível como a fonte que aqui Tiago está pregando, ela realmente existe. Uma fonte que uma hora está produzindo água potável, boa, e alimentando as pessoas. Nosso corpo precisa mais de água do que comida. E no outro momento, na cena depois, ela já está produzindo uma água amarga, deixando todo mundo chateado, e aí a discórdia em todos os lados que essa pessoa participa. A igreja poderia ser muito mais ativa no sentido de ganhar almas e esses batismos se multiplicarem ao longo de todos os meses, quando nós entendermos que apenas uma palavra que o mundo precisa está dentro de nós, porque temos a palavra de Deus em nós. Então é colocar em prática. Senhor, de que forma? Colocar essa palavra de Deus, que lá em Hebreus capítulo 4 versículo 12, se vocês quiserem abrir, eu vou ler junto com vocês, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ou seja, ela é viva e funciona. A palavra de Deus é viva e funciona. Por isso que o Senhor disse: se creres, verás a glória de Deus. Porque uma palavra você cura alguém, uma palavra você liberta alguém. Eu me lembro quando Paulo estava sem a cabeça lá no hospital, pelo menos a tampa dela. Cheguei por lá e ele falou: pastor, a situação está difícil para mim. Não sei não. Eu falei: cara, você vai sair daqui e você vai ainda pregar a palavra de Deus. Você fica tranquilo aí, a palavra que muda as circunstâncias. Você já viu aquela pessoa? Já vou ler aqui o final do versículo. Você já viu aquela pessoa que quando você chega para ela, fala: irmão, às vezes Deus permite essa pessoa chegar perto de você, e a pessoa fala assim: irmão, eu estou passando por um momento difícil na minha vida, sabe, as coisas estão irregulares. Aí ao contrário de você dar uma palavra para ela, você fala: isso aí não é nada. Eu vou te contar o que eu estou coitado. Só isso aí que você está passando? Só isso aí? Só o caminhão caiu na sua cabeça? Só isso aí? Você não sabe a minha história, irmão. Às vezes não é hora. Às vezes Deus permite que você ouça uma palavra dessa. Vai chegar alguém durante a semana quebrado perto de você. Você pode estar quebrado mais que a pessoa, mas Deus colocou essa pessoa perto de você para você dar água doce para ela, dar água viva para ela, dar água poderosa para ela. Dizer: irmãos, no mundo tereis aflições, disse o nosso Senhor, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu.
E nós vamos vencer também, querido. É hora de você reverter a bênção a teu favor, não comentando os piores da vida, mas dizendo para ele: acredita, você vai vencer. É assim mesmo, está difícil, mas nós vamos chegar lá. Aí você reverte a situação dele e a sua, porque é pela fé que você conquista a bênção. O Senhor olhou para aquele homem e falou assim: eu nunca vi tanta fé em Israel. Espera um pouquinho, Israel não é o povo de Deus? Israel não era aquele que acompanhava os milagres do Senhor, os grandes feitos dos profetas, de Davi? E o Senhor olha para aquele homem e fala: eu nunca vi, nunca. Ou nunca é mais ou menos? Nunca vi fé em Israel como a sua. A palavra do Senhor nos revela que depois daquela palavra que o homem disse, ele falou assim: olha, então seja conforme a sua fé. O homem podia ser egoísta e buscar a bênção com, você vai falar com Jesus. Eu pergunto a você, se você tivesse com uma enfermidade, com um problema, e você tem a chance de falar com Jesus, você pedia para você ou para os outros? Responda. Ai, pastor, agora o senhor colocou uma dúvida no meu coração. Não, não é uma dúvida. Quem tem fé e tem a presença de Deus, ele pode buscar até por outras pessoas, porque o Senhor entende que aquela pessoa é uma fonte. Irmão, quem é fonte sempre recebe da outra fonte, e a fonte é assim, ela vai dando e nunca falha. Seja fonte, meu irmão. Seja fonte. Tem muita gente que pela palavra ela não consegue entender. Tem gente que é esponja e tem gente que é filtro. A palavra é assim. A esponja é aquela que absorve. A maioria das coisas que os seres humanos absorvem são coisas ruins. É o que eu estou falando agora há pouco. Você fala 1000 palavras que são agradáveis, uma que você falou errada, pronta. Você tem que tomar cuidado, porque o ser humano tem uma mania de ser esponja, absorver tudo, principalmente coisa ruim. Mas na nossa vida como cristãos, como fonte do Senhor, água da vida, seja a partir de hoje bênção para você, para a tua casa, para o teu trabalho, para a igreja. Seja um filtro que filtra as coisas, que sabe colocar as coisas da maneira correta, que sabe pedir ao Senhor: Pai, ao abrir a minha boca, que seja me dada a palavra de confiança. Assim você vai salvar todos que estiverem ao seu lado. Quem crê nisso, dá um glória a Deus, ao Senhor. Versículo 12 do capítulo 4 de Hebreus, o autor está dizendo: porque a palavra de Deus é viva, não morta, e eficaz, ou seja, ela é operante, não deixa de acontecer. O trecho termina dizendo: mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. O que é o 2 gumes? Não é legumes, não, é 2 gumes. Ela tem corte de um lado e do outro lado, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Então, se eu tenho que ministrar na minha vida que a minha palavra, uma palavra muda tudo, cada vez que eu abrir a minha boca, eu vou usar a palavra de Deus para destruir as fortalezas do mal e conquistar aquela pessoa para o reino de Deus, com cura, com milagre, com prosperidade, com bênçãos, com paz, com amor. A minha casa será chamada casa do Senhor. O meu trabalho será assim, o meu dia a dia será assim. Às vezes o mundo está tão complicado. Não sei se vocês acompanharam aqui em São Paulo, dia desses atrás, cada coisa que acontece nessa cidade, meu Deus. Por isso que eu moro bem longe daqui. Tem muita coisa ruim nessa cidade. Eu adoro São Paulo. Eu não adoro Gramado no Rio Grande do Sul. Eu adoro Milão na Itália. Se eu pudesse eu estava lá, né? Mas não posso fazer o quê? Ficar no Brasil, né? Brasil, zil, em que todo mundo adora o time. Bom, deixa para lá. E vocês viram aí, o camarada entrou no metrô, esbarrou numa senhora. Aí o outro, que é um policial aposentado, falou: meu, você não tem educação não? Uma palavra. Eu tenho educação, mas se você falar mais uma palavra, eu quebro os seus dentes.
Aí foi essa discussão aí por alguns momentos, ficaram em silêncio, abriu a porta do metrô, os dois desceram, Vila Matilde. Toma cuidado, hein, rapaz. Falar mais uma palavra, eu quebro o seu dente. Também quebrar. Foi quebrar. Quando foi quebrar, deu um supapo nele lá, o cara meio fortinho, né? Mas depois que inventaram a pólvora, acabou o homem forte. Acabou os Hércules. O que aconteceu? Policial aposentado tirou a arma. Não estou com ela aqui não, gente. Pode ficar sossegado, viu? E matou o rapaz. Quem viu isso? Poucas pessoas viram. Aconteceu a semana passada. Uma palavra mudou a vida daquela pessoa. Essa semana o Brasil está aí estagnado com aquele caso Vitória. Quem já ouviu aquele caso da Vitória, a menina de Cajamar? E dizem agora que o laudo está confirmando que ela descobriu que o ex-namorado, que tinha um ex também que era homem, os caras eram homossexuais, e o cara deixou aquele rapaz para ficar com ela. É a última informação. E aí nessa o outro que foi deixado de lado pelo outro, que ficou com ela, pelo outro, tá? Ele resolveu se vingar e matou a menina. E aí dizem que ela foi morta porque ela ia botar a boca no trombone. Falou: se você me largar eu conto para todo mundo. Eu vou falar para todo mundo. Cantou aquele samba, né? E aí, meu amigo, uma palavra só mudou 17 anos. Pastor, não vim na igreja para ouvir desgraça. Pelo amor de Deus, já chega lá o Datena. Eu não estou falando de desgraça, eu estou falando para você refletir no início deste mês, dessa semana, o quanto é importante uma palavra pensada antes de ser dita. Se é para você falar uma palavra sem pensar, fale da palavra de Deus, que aquela já está na cabeça. Então, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. No Senhor é a terra e tudo o que nela há, né? Eu sou do Senhor e Ele é meu. Sua bandeira sobre mim é o amor. Aleluia! Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. Romanos 8:1. Meu irmão, quantas palavras você pode... Sabe por que às vezes há uma insistência na palavra quando um pastor, principalmente o pastor Diego: irmão, vou dar um certificado se você ler a Bíblia. Você já pensou se fosse assim no reino de Deus? Você vai, se você quer ir para o céu, irmão, você quer ir para o céu? Vai ter que ler a Bíblia. Quando você terminar o último livro lá do Apocalipse, aquela última palavra que tem o amém, passaporte carimbado. Você já pensou? Aí a turma ia falar. Você sabe que tem gente que até se põe: pastor, eu não sei ler direito. Vou contar uma história para você de uma senhorinha que ela era analfabeta, mas ela queria falar da palavra de Deus para as pessoas. E ela orou a Deus e falou: Senhor, como é que eu faço? Eu não sei ler, eu não sei nem ler. Aí o Senhor colocou no coração dela uma intenção: vai lá para a praça central com a Bíblia na mão. Ela foi com a Bíblia na mão. Senta aí nesse banquinho. Muito bem. Agora você chama alguém que passar aí na frente, igual aquelas câmeras escondidas. Ô você jovem, faça favor um pouquinho, você pode me ajudar um negócio? Eu sou meio velhinha, não enxergo direito, sou meio analfabeto inclusive, nem sei ler direito. Pode me ajudar com um negócio aí? Posso. Leia para mim o Salmo 91. Está aqui, ó. Você não tem Bíblia, mas eu já trouxe. A Bíblia está aqui na minha mão. Você sabe ler, né? Sei, estou na faculdade. Muito bem. Então, Salmo 91, faz favor. Salmo, deixa eu ver no índice aqui, um minutinho só. Deixa eu ver onde é que está Salmo aqui no índice, né? Tem alguns cristãos assim, né? Ela vai no índice aqui, ó. Meu Deus, eu me lembro da escola dominical. Aí, abre lá, Salmo 91. Estou chegando. Porque dá até meio-dia eu chego. Um minutinho só. Tem pressa para ler a palavra? A pressa é de quem? Do cara que vai fazer o favor, né? Então tem que achar logo o negócio. Mas aí, tá. Leia aí. Leia para mim, meu filho. Meu filho, leia para mim, meu filho. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Palavra bonita, né, meu filho? Pode ler o 2? Sim, pois não. Sim, senhora. Só que eu estou meio atrasado. Não, rapidinho. Quanto mais rápido você ler, melhor. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus,
o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Lê o 3 também, só o 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Lê o 4 aí, filho. É pequeno esse salmo aqui. E vai assim, Deus deu essa estratégia para aquela mulher. E ela falou, sabe de quem que a Bíblia está falando? Do Deus que nos ama. Ele ama você também, sabia? Vai uma hora dessa na igreja. E aí aproveitou para evangelizar. Diz a história que essa mulher ganhou almas como o maior letrado de teologia não ganhou. Ela ganhou mais. Porque quando Deus dá estratégia, a palavra funciona. Agora, meu irmão, você tem que buscar essa estratégia no Senhor para que as coisas aconteçam. Isso tem que ser um querer. Às vezes a gente fala sobre dízimo, sobre oferta para abençoar as pessoas, fala sobre atitudes na igreja, sobre fazer isso, fazer aquilo. Meu irmão, se não arder o seu coração, estou citando vários exemplos bíblicos aqui, vocês se lembram? Quando Jesus morreu, antes de ser ascendido ao céu, ele ressuscita ao terceiro dia, e ele aparece aos discípulos no caminho da onde? De Emaús. Vocês se lembram disso? Os discípulos estavam, discípulos, não é qualquer um, discípulos no caminho de Emaús. O que eles estavam conversando? A respeito das coisas que aconteceram. Quais eram as coisas que aconteceram? Jesus, o Senhor, né, foi crucificado, foi machucado. Eles estavam trocando uma ideia. Aí a palavra diz que Jesus apareceu perto deles e falou assim: o que vocês estão falando aí? Aí eles olharam para aquele cara que ele meio não conhecia. Os discípulos não notaram quem estava ali. E aí, do que vocês estão falando? Jesus pergunta para ele. Aí eles olham para Jesus e falam assim: o senhor é estrangeiro aqui, né? Pedaço? O senhor não está sabendo de nada que está acontecendo aqui? Só o senhor que não está sabendo, porque o resto do mundo está sabendo. E aí o Senhor identifica que eles precisavam de algo mais. Eles precisavam de uma palavra mais profunda. Eles precisavam de um relacionamento. Não era só o fato de ser discípulo, era ter um relacionamento. Não é ser cristão, é ter um relacionamento. É buscar esse relacionamento, é aprofundar esse relacionamento, é buscar como aquela dracma perdida até se encontrar. Então o Senhor começa a ministrar no coração deles, e eles olham, tomam aquele susto. Puxa vida, era Jesus. Jesus está aqui. Senhor, fica conosco essa noite. A noite é densa e nós queremos o Senhor aqui perto. Aí depois passa um tempinho, ele fala assim: como não ardia o nosso coração quando ele estava falando da palavra. É assim, o cristão precisa arder o sentimento. Então, dar uma oferta é fácil, ser dizimista é fácil, o coração está ardendo. Ir lá para o sertão clama é fácil, contribuir é fácil, amar o irmão é fácil. Aqui, meu irmão, a igreja nunca será o Big Brother, em que as pessoas chegam bem, um mês depois está brigando. Ao contrário, aqui é povo em excelência, melhorando. A palavra do Senhor diz: estou edificando a minha igreja, contra esta igreja as portas do inferno não prevalecerão. Unidade, amor, compromisso, ajuda mútua, levantar as pessoas. É para isso que você foi gerado no coração do Senhor. No nome do Senhor nós faremos proezas, a Bíblia diz. Talvez nós não estamos fazendo nada. Então hoje é tempo de você refletir e sair daqui com esta palavra: poxa, eu posso abrir a minha boca e ser uma fonte de água da vida. Eu posso. Diga quem está ao seu lado: você também pode. Mas agora é tempo de você escolher, né? Que assim como Deus quer te usar, o diabo também quer. Resta saber, e você que tem essa resposta, eu que tenho, cada um tem essa resposta individualmente, como a gente tem sido usado, se por Deus como servos do Senhor, ou não. É na manifestação da vida do dia a dia que nós vamos mostrar ao mundo que tipo de fonte nós jorramos, que tipo de palavra que nós vivemos.
A Bíblia diz aqui, e tem alguns, eu conheço alguns cristãos assim, quer dizer, cognome cristão. Posso colocar esses caras meio entre aspas, né? O cara está dando aleluia e glória a Deus no domingo, e durante a semana ele fala palavras torpes. Já ouviu a palavra do Senhor dizendo assim, que a tua boca não fale palavras torpe? Que é isso? Palavrão. E não é soldado inconstitucionalista, é outro tipo que eu estou falando. Então pensa sobre isso. Eu disse no começo da mensagem que uma palavra pode mudar tudo. Quem se lembra disso? Então, meu irmão, chegou a hora de você começar a colocar na sua cabeça, e como uma sequência natural, uma espécie de treinamento, você coloca isso para fora em todos os momentos. Você vai sair aqui da igreja, não, hoje eu vou ficar lá na porta. Todo irmão que passar, a minha boca vai ser uma fonte. Paz seja convosco. Jesus chegou perto lá dos discípulos, né? Quando ele ressurgiu, e a primeira coisa quando ele falou, quando chegou nos discípulos, foi: paz seja convosco. Aí apareceu o cara da dúvida e lança uma palavra errada. Já começou a agitar, e era discípulo. Como era o nome dele? Começa com to, termina com mé. Acho que é um mé, né? Mesmo do Lula, sei lá. Mé fez mal. Aí mé. Ele olha para Jesus e fala assim: esse cara não é Jesus não. Se é o Senhor mesmo, permita que eu vá aí e toque nas chagas. Então o que ele quis dizer? Eu só acredito. Não, isso aí foi o Silvio Santos que falou, gente. Eu só acredito se eu tocar. E ele foi até lá e tocou, e era Jesus mesmo. Aí o Senhor ensinou para ele uma palavra muito importante. Olha que palavra importante, Tomé. Você tocou e precisou tocar para acreditar. Agora olha a palavra que Jesus está falando para a gente. Depois de 25 anos, de 2025 anos, né? Ele está falando para o povo aqui do Ocidente, para esse lado de cá. Tomé, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Está falando da gente aqui, minha gente. Está falando de mim e de você. Nós cremos no Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Tudo é possível ao que crê. Então a crença, a fé, baseada em uma palavra bem colocada, e Deus, ele alimenta a nossa mente. Deus libera a palavra sobre nós. Não é só a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus fazendo efeito em nós e a partir de nós. Não adianta nada eu dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Serve só para os outros o tempo todo. Senhor, meu Deus, tem misericórdia de mim. Meu Pai, Jesus. Parece que está tudo, parece aquelas galinhas Angola. Está sempre fraco, estou fraco. Gostou da galinha Angola? Você está entendendo? Quem está entendendo? Levante a mão, por favor. A partir de hoje, você usa bem da mentalidade, inteligência, sabedoria. A Bíblia diz: se tem alguém falto de sabedoria, peça e ele vai julgar para que você quer? Não, ele não vai nem, ele não vai te ficar questionando. Para que você quer, meu filho? Para saber o número da telecena, da mega sena, é isso aí? A fé é tão importante quando você usa a palavra, que uma pessoa fala: e aí, vamos jogar na mega da virada? Eu falo: não, não preciso da mega da virada, eu tenho o Senhor, que a Bíblia diz em Ageu 2:8, é o dono do ouro e da prata. Eu não preciso de mega sena da vida. O cara acredita em um palpite para 10 milhões, mas não acredita em Deus. Quando alguém vem falar para você a respeito de uma loteria, de um negócio, seja a boca de Deus, mude as coisas. O cara vai falar: esse cara aí, ele está meio bitolado. Eu não estou bitolado, eu sou servo do Deus Altíssimo, faço parte do exército de Deus. E quem faz parte disso tem sabedoria, tem inteligência, tem capacidade. Deus capacita, a palavra capacita. O Senhor já liberou a palavra sobre a nossa vida. Temos autoridade para vencer as hostes espirituais da maldade. Temos a mão do Senhor conosco. Pisarão em serpentes, pegarão em coisas mortíferas, beberão coisas mortíferas. Não fará mal algum, porque o Senhor que começou a boa obra é fiel para completar na nossa vida.
E diz a quem está ao seu lado, e ele vai completar. Já está completando. Já está completando. Preciso encerrar, porque ainda nós vamos cantar um louvor e terminar antes do meio-dia, que os irmãos têm. Quem está com fome aí, levanta a mão. Quem tem fome, coma em casa. Vai para a tua casa daqui a pouco e come lá. Hoje em dia mudou essa história. Se fosse a Bíblia escrita no século atual, não seria quem tem fome, come em casa. Seria quem tem fome, coma no shopping. É assim, né? Deixa eu ler mais um versículo aqui. Deixa eu ler mais um versículo. Em Lucas 10. Vamos abrir junto? Lucas 10. Lucas 10. Hoje é tempo de mudança na nossa vida, para melhor. Para melhor. Saímos daqui hoje como fontes de água da vida ou viva. Lucas 10. Essa palavra está falando com você, meu irmão? Sabe, querido, não fale para me agradar, não. Fale assim, está falando comigo porque eu pretendo mudar em algumas coisas. Entendi, pastor? Tem razão, tem razão. Algumas coisas eu tenho dado com os burros na água. Tenho sofrido, porque eu abro a boca. A gente precisa de um creme dental emocional que limpe as palavras que saem da nossa mente. A gente precisa de uma limpeza num mundo como esse, um mundo em que é só raiva, é só ódio, é só um falando mal do outro, é um criticando o outro, levantando isso, levantando aquilo, e isso e aquilo, falando mal, gerando conflitos, discórdias. É tempo da gente marcar as pessoas positivamente. Eu, quando entrei na faculdade no começo do ano passado, faço faculdade de engenharia civil lá em Itapetininga, eu tive uma intenção, falei para o Senhor a minha intenção. Senhor, o Senhor sabe, eu já trabalho na área de construção civil, eu quero aprimorar. E ninguém vinha me dizer que eu estou velho, porque velho é o capeta, né? Aliás, Raul Seixas já cantava, eu nasci há 10 mil anos atrás. Está falando capeta, está sendo usado boca do capeta. Você pode ser usado por Deus ou pelo diabo. Aquela música lá que alguns cantam até, né? E eu falei, Senhor, mas a intenção não é só fazer isso para a minha vida pessoal. Eu quero poder, a qualquer momento que eu tiver oportunidade, falar que eu sou um servo do Senhor. Quero levar os meus amigos da classe para a igreja. Essa é a minha intenção. Aí nós estávamos lá numa semana de seminário de arquitetura e engenharia. Uma semana falando sobre vários temas. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Mas lá quinta-feira o camarada que ia vir ministrar sobre estruturas, não sei o que, ele faltou. Deu um problema lá. E aí o professor chamou um cara que é palestrante para dar uma palestra de motivação. Sabe aqueles coachings que tem, né? Tem gente que acredita mais no Tiago Brunet do que no pastor Diego. Eu nunca vi na Bíblia escrito assim: te darei uma unção de coach. Mas eu vi, te levantarei como pastor para cuidar das ovelhas. Eu vi. Bom, cada um escolhe o que quer. E aí esse cara foi dar uma motivação, chegou e falou assim, nós estávamos lá mais ou menos uns 50 alunos na sala, mas não assim carteiras, porque era da arquitetura, da engenharia, décimo semestre, primeiro semestre, segundo, estava ali, 50 pessoas assim, fizemos uma rodona, grandona, sala grande, mais ou menos o tamanho dessa igreja aqui, a sala bem grande mesmo, sala de palestra. E aí ele falou, eu gostaria que vocês falassem duas coisas importantes. Primeiro, daqui 5 anos, como é que vai estar a sua vida? O que você projeta? É lógico que ele estava falando que quem entra na faculdade vai fazer arquitetura e engenharia, 5 anos depois se forma, pelo menos se permanecer até o fim, né? Porque muita gente desiste. E aí também, além disso, de vocês projetarem os 5 anos de futuro, vocês dizem o que mais agrada na vida de vocês, que te dá aquele prazer de viver. Aí colocou para os meninos, começou do lado de lá, eu estava aqui quase no fim, porque os velhos ficam sempre para o fim, né? Não tem problema não, segura a onda, porque o velho também sabe falar. Aí os meninos lá, sinceramente eu não sei, meu pai mandou eu fazer essa faculdade, eu estou aqui. Outro menininho, olha,
Eu tenho outras intenções aqui na faculdade, que o cara queria casar com alguém, achar um, né? Sempre existe um chinelo velho para um pé cansado, né? Vai procurando. Aquele que procura acha. Às vezes encontra cada encrenca. Mas aí foram falando, cada um lá falando, e outro, não sei falar, não sei falar. Pô, você não sabe falar? Por que você está aqui então, né? Vai dar um projeto, você faz o projeto para mim, eu não sei falar. Não sei nem fazer o projeto. Vai defender lá, né, a pessoa, o advogado vai defender, fala assim, doutor, eu sei tudo, já li todo o código penal, mas eu não sei falar. Seria engraçado, né? Bom, aí começou a falar, passar, chegou em Joe. Aí eu falei, bom, eu acho que eu sou um dos mais velhos aqui desse ambiente. Até um professor falou, ô Marcão, eu sou mais velho que você, não esqueça, 2 anos. Eu falei, é mesmo, eu esqueci do senhor Noé. Não era Noé, não, era Roberto. Aí ele falou assim, fala aí Marco, qual é o seu projeto daqui 5 anos? Eu disse para ele com toda sinceridade, daqui 5 anos eu espero estar vivo. Esse é o meu primeiro projeto. Eu espero estar vivo. É uma resposta bem certa, não é verdade? Eu espero estar vivo, porque no mundo atual, ou Jesus volta, ou sei lá. Tem enchente hoje, tem tudo um monte de coisa que acontece, vendavais, não é verdade? Às vezes você está seguro na sua... Ai, graças a Deus eu moro no prédio, nunca vai ter enchente, tem terremoto. Eu moro lá no alto da montanha, tem um vendaval, levou tudo. Então, meu irmão, você tem que estar pronto, porque a qualquer hora você vai se encontrar com o Senhor teu Deus. Amém? Então não importa onde, você tem que estar sempre pronto. E qual é o teu... Todo mundo deu risada, tal, dessa perspectiva. Não, estou falando sério, Marco, estou falando sério. Se você estiver vivo daqui 5 anos, o que você pretende? Bom, uma vez formado eu vou criar, se Deus quiser, um escritório de arquitetura e engenharia, e vou pedir para esses meninos que estão estudando trabalhar tudo para mim. Eu vou trabalhar para mim. Todo mundo aqui. Aí todo mundo deu risada, esse cara devia ser stand-up. Não é minha intenção, mas ali para curtir com o pessoal, né? E qual o seu maior prazer? Isso é muito bom, ainda bem que você perguntou. Meu maior prazer é pregar a palavra de Deus. Sou pastor de uma comunidade aqui na Vila Nova Itapetininga. Todo mundo assim, né? Nossa, acho que o pessoal nunca estudou com pastor. Mas tinha um lá. É minha função, não quero dar carteirada em ninguém, mas se alguém precisar de um conselho, se alguém precisar ouvir a palavra de Deus, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Uma vez o Senhor no chamado de Isaías, ele não chegou e falou assim, como é seu nome mesmo, irmão? Carlos Massa, filho dele. Queria ser? Não também. Carlos, quem eu vou enviar, Carlos? Vai ou não vai, Carlos? Jesus falou assim? Aliás, o Senhor falou assim para Isaías? Não, ele abre o trecho dizendo, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu estou com a palavra de Deus na minha vida. Eu vim num domingo de manhã, eu não vejo a hora de sair daqui e dizer, Senhor, usa-me. Isaías chega e fala, eis-me aqui, envia-me a mim. E ele foi um dos maiores, no sentido de várias profecias, profetas. Deu mais profecias. Isaías, usado para falar até da vinda de Jesus Cristo, da morte de Jesus Cristo. Quer dizer, foi muito usado pelo Senhor, só porque disse, eis-me aqui. Olha o poder da palavra, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, meu irmão, hoje saia daqui dizendo, envia-me a mim, Senhor, na minha casa. Eu quero ser diferente na minha casa. Vai lavar louça, Alex? Sim, senhora, meu amor. Vai cair o dedo? Vai cair o dedo? Sim ou não? Ih, irmão, peguei no seu pé agora, hein, Alex? Alex, peguei no seu pé agora. Marciel, a Osana fala, hoje você vai fazer a comida. Aprenda, meu, já canta aí para ensinar. Nem que seja o pesadelo na cozinha. É hora, irmão, de você mudar, sabe, o campo. Quem está entendendo? Por favor, quem está entendendo?
É hora de você mudar, porque senão a palavra de Deus será sempre uma grande teoria. Funcionou com um monte de gente, ainda funciona com alguns, mas comigo isso aí nunca aconteceu. Sabe por quê? Porque a minha palavra é sempre a mesma. Eu saio amargo e entro dando indigestão em todo mundo. Na minha casa é assim. Chega no serviço, bom dia, companheiro. O incrédulo falando para o cristão: bom dia, companheiro. Só se for para você. Estou cheio de conta, de dívida. Mas quem não tem? Quem não tem conta não tem nada. Você só tem um carro zero porque faz conta. Tem alguns que pagam à vista, né? Se quiser pagar um ar-condicionado para a igreja de Tapetininga, está lançado. Mas a maioria tem que lutar. Tem que lutar ou não tem? Então não adianta ser amargo. Lá no começo do casamento, meu amor, minha florzinha, agora, ô jararaca, vai fazer a comida? O que é isso? Na igreja, começa chegando o pianinho: sim senhor pastor. Ô, quem que você pensa que você é, Diegão? Ô Diegão, o que você pensa que você é, meu? Ô Fernandão, você não me conhece não? É antigo, meu, que eu te conheço. Não é assim não, gente. A palavra nossa tem que ser uma palavra de amor, uma palavra seguindo o protótipo maior que temos. Quem é? Jesus. Palavra seja sim ou não. Tem gente da antiga que falava assim: na Bíblia está escrito, a sua palavra seja sim, sim ou não, não. Nunca vi uma versão dessa. Não existe sim, sim ou não, não. Existe sim ou não. E o que passar disso é o que? Procedência do maligno. Chegou a hora da gente pegar essa palavra, transferir para a nossa vida e mostrar para o mundo que essa palavra é eficaz. Ela é viva e eficaz. Através de quem? Jesus não está na terra, Ele está em espírito e em verdade, mas Ele habita dentro do nosso coração. E agora nós fazemos grandes obras, porque a palavra muda, e vai mudar a tua casa, e vai mudar o teu trabalho, e vai mudar o teu habitat, e você será considerado um servo de Deus, uma bênção. Talvez por isso está escrito: se tu uma bênção. Que tal levar essa palavra para a semana desta semana, em nome de Jesus? Amém? Vamos ficar em pé então, e vamos cantar Aline Barros. Tem aí? Tem um pessoal que conhece a Aline Barros aí, não? Ah, mas a Aline Barros foi lá no carnaval, pastor. Problema dela, irmão. Para de falar mal das pessoas. Já citei a Aline Barros para alguém já ficar quietinho aí, né? Foi lá no carnaval. Quem gosta de carnaval, levanta a mão. Mas nem para descansar você não gosta do carnaval? Porque você podia levantar a mão e falar: eu gosto, pastor. Ô irmão, para descansar, pastor. É só você falar, você é inteligente, entendeu? Uma vez o meu cunhado, né, que ele não esteja me vendo, ele chegou para mim e falou assim: Marcão, nós estávamos lá numa festa da família. Ele falou assim: tá vendo essa cervejinha aqui? Ela tem o rótulo azul. Você sabe por que o rótulo fica azul? Eu falei: sei. Porque quando chega no 0 grau da geladeira, fica azul. Ele falou: ô pastor, tá sabendo? Eu falei: não, peraí, eu só não sou burro, porque eu já vi essa propaganda na televisão. Entende, gente? Às vezes o cristão, ele é colocado numa ali, e você fica: não, como é que eu vou responder esse cara? Porque se eu falar que eu sei que a cerveja fica 0 grau porque esfria, ele vai dizer para mim: irmão, não temas, o Senhor é contigo. Você está no meio de um contexto mundial. A Bíblia diz: nós somos como exemplos, luz no meio das trevas. No meio de uma geração corrompida e perversa, vocês são astros no mundo. Paulo disse isso. Então é tempo da gente se levantar num posicionamento que seja correto, constante. Correto, constante. Não é só correto e amanhã vira. É correto, constante. Buscando no Senhor forma de entender. Você conhece aquele hino? Usa-me, usa-me, usa-me. Conhece? Sonda-me, Senhor. Conhece? Conhece aí? Vai treinando aí, vai falando as notas aí, maestro. Então é tempo da gente viver o correto constante. O que nós precisamos viver? O correto constante. E o constante é sair daqui e colocar em prática, meu irmão. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Se tiver que fazer qualquer coisa, lavar uma louça, faça. Vai, mete a cara. E uma palavra vai mudar a sua história, eu declaro, para melhor. Meu irmão, você está doente, mas Deus vai te curar, meu irmão.
Você está triste, mas a alegria virá pela manhã, meu irmão. Sabe, você está sozinho, mas Deus vai colocar alguém do teu lado. Sabe, pai, você lutou tanto por mim. É seu filho? É neto? Poxa, o senhor é novo, hein? Próxima vez que eu vir, o senhor me convida para ir lá almoçar na sua casa. É bisneto, já tem bisneto. Mas tão novo assim. Quantos anos o senhor tem? 7 e 5? Não, é gato. É gato. Sua esposa? Tá gato ainda, irmão. Senhora também, irmão. Pintou o cabelo, irmão. Um dia chegaram para mim e falaram: pastor, você está pintando o cabelo? Eu não, nunca. Mas a Amanda já pinta todo mês para mim. O menino tem que chegar e falar: pô, vô, eu tenho aprendido grandes coisas com você. A esposa: ô, meu velho novo, você tá bonitão ainda, hein? E o senhor também para ela, um buquê de flores. Mas como o Roberto Carlos, não aquele pistola que tá na internet agora, o antigo, traz uma rosinha, entrega. Muda o conceito, muda a palavra, muda a história. É para melhor, meu irmão. A partir de hoje é para... Quem toma posse dessa realidade na sua vida? Põe a mão sobre a sua cabeça. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero viver o poder de uma palavra para melhor. E eu vou viver em nome de Jesus. Põe a mão no cabeção do teu irmão aí também. Fala: sobre a sua vida eu declaro bênçãos sobre bênçãos. Oh, cadê o cantor? Ah, tá aqui. Ah, glória a Deus, os cantores. Usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Põe a mão no coração. Me conhece. Agora pela palavra. Quebranta o meu coração. Transforma-me. Transforma-me conforme a tua palavra. Uma palavra que muda tudo. Aleluia. E enche-me até que em mim se ache só ti. Então, levanta a mão, Senhor, e diga: meu Senhor, diga a Ele, diga a Ele. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me. Sonda-me, levanta-me, Transforma. transforma-me, Enche. enche-me E usa-me. e usa-me, Sonda-me. solta-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Diga a Ele: usa-me. Diga ao teu irmão: e Ele vai te usar. E Ele vai te usar. Aqui, lá
qualquer lugar. Deixa Deus te usar, irmão. Que o poder do Altíssimo esteja sobre cada um de vós, nesse domingo e para sempre, em nome de Jesus, amém? Aplauda ao Senhor.